E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, passando para gravar o nosso Café com Fertilidade. Todo mundo já conhece, quem conhece o quadro sabe que a gente responde as perguntas lá do Insta, do YouTube. Agora a gente está também respondendo algumas outras perguntas de todas as redes sociais. E a gente solta esse vídeo todo sábado. Então, se você conhece aí, já se inscreve no canal, se você não for inscrito. Curte o vídeo aí para ajudar a gente. E de fato o algoritmo vê isso como muito bom. E pega um cafezinho para ficar com a família e aí... vou dar uma olhadinha nessas 3 respostas, tá beleza? Então vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal, 3 perguntas aqui, ó. A Vitória Santos mandou o seguinte: existe risco de engravidar no pós-parto mesmo ainda sangrando? Pergunta bem interessante por 2 motivos principais. E aí eu vou usar um pouco essa pergunta da Vitória para falar de um período que é muito importante a paciente não ter relação sexual, que a gente chama isso de puerpério, né? O que é o puerpério? Ele começa ali 1 hora depois do parto, né? A definição correta é realmente depois que nasce o nenê, ainda é parto, né? A primeira hora do pós-nascimento a gente chama de 4º período de Grinberg, que ainda é considerado parto. Depois que acabar isso, começa o puerpério, né? O puerpério a gente divide de várias formas, depende do livro onde você vê, mas ele acaba com 40 dias, que a gente chama isso de quarentena. Quem já ouviu falar da famosa quarentena? Bom, e nesse período a paciente não pode ter relação. Então eu vou considerar aqui que a paciente não teve relação nesse período. Por que não pode ter relação nesse período, Luiz? Porque é o tempo que o corpo demora para o útero voltar ao normal, né? O útero ainda está sob o efeito da inibição gravídica, está voltando ao normal. Existem vários hormônios, os órgãos pélvicos ali voltam a se estruturar. Então não pode ter relação e o colo do útero ainda está entreaberto. Então relações neste período causam infecções, tá bom? E as infecções são muito graves. As infecções puerperais, elas têm um alto índice de mortalidade, porque a vascularização é muito alta, então não pode ter relação, beleza? Bom, o segundo ponto ali, se você vai ter relação depois desse período, normalmente, grande parte desse período também são as loqueações. O que são as loqueações? São os sangramentos que acontecem nesse período do puerpério. Então tem lá os sangues vermelhos, o sangue marrom, o sangue amarelo, né, a loqueação alba que a gente fala, e depois a branca. Então tem toda uma tem a rubra, a gente dá nome para essas loqueações e acompanha ela durante os períodos ali do puerpério. Beleza, bom, e se a paciente passou desses 40 dias, normalmente as pacientes não sangram depois disso, porque elas estão amamentando. Bom, se ela não está amamentando, por algum motivo ela voltou a sangrar, e aí sim é muito perigoso a gravidez nesse período, porque as pacientes de fato engravidam às vezes mesmo com sangramento. E aí a contracepção ganha bastante importância, tá bom? Então se você não estiver amamentando, ou se você estiver amamentando não exclusivamente, ou se você quiser uma proteção adicional, que a gente faz para quase todo mundo, você deve tomar o contraceptivo nesse período. Essa é a grande informação, beleza? Obrigado, Vitória, aí pela pergunta. Vamos lá, Diabo Loiro, @DiaboLoira. Tem umas pessoas que se inscrevem aqui para mandar pergunta, eu tenho que ler o que a pessoa pôs, né? Mas o Diabo Loiro perguntou o seguinte: leucócitos no meu espermograma veio alterado, porém os leucócitos do sangue e urina vieram normais. E agora, o que pode ser? Pergunta bem típica ali da avaliação da parte masculina, né? A leucoespermia, né? A presença de leucócitos no esperma tem várias explicações. Pra gente, realmente, quem acompanha ali as culturas seminais sabem que não é o melhor caminho para pesquisar as infecções do trato, e muitas vezes a gente olha também a cultura urinária para dar uma olhadinha se está tudo certinho. Então aqui eu não sei se ele perguntou leucocitura, que é basicamente a presença desses leucócitos na urina, ou a leucoespermia, que são 2 coisas distintas. O que eu entendi aqui é que ele tem leucoespermia, né, tem leucócitos ali no ejaculado, no espermograma, e não tem os leucócitos na urina. E ele não comenta na parte de cultura. Então, basicamente a gente se orienta pelas culturas mesmo, para a gente saber se tem alguma coisa de fato a mais, para tratar, e a gente também procura qual bactéria que isso está causando. Então, as uretrites, as prostatites, todas essas infecções do trato genital masculino também devem ser tratadas, tá bom? E é muito importante aqui também a qualidade seminal e muitas vezes repetir o espermograma, checar se a pessoa teve algum trauma genital, se ela andou de bicicleta, tem outras coisas que devem ser pesquisadas ali, que não são infecções, tá bom? Mas as culturas aqui ganham força, beleza? Alexandre Costa Silva e Silva, na cor do espermatozoide deu branco acinzentado, isso quer dizer o quê?
Legal, a gente vê que a gente, assim, grande parte do nosso público também é masculino, então a gente recebe muita pergunta ali do espermograma. E desses parâmetros, assim, o espermograma a gente acompanha vários parâmetros, a gente acompanha o volume de ejaculado, o aspecto, viscosidade, uma série de outras coisas e os parâmetros que vem embaixo. Muitas vezes o aspecto dele ali, visto pela técnica do laboratório que fez, ou o técnico que avaliou aquele exame, pode estar relacionado a coisas que não são exatamente da qualidade seminal. Por exemplo, como a cor do espermatozoide ali, né, do ejaculado. Então, por exemplo, desidratações podem fazer isso, as infecções podem mudar a cor do espermatozoide, e até a concentração seminal. Se o homem tem ali um volume menor de ejaculado e tem uma concentração muito alta, isso também pode mudar a cor do espermatozoide, tá bom? Então, nesse caso aqui, se você tem isso isoladamente, num branco acinzentado, poderia ser considerado até normal, sem grandes alterações ali, sem grandes tratamentos, mesmo se o paciente nesse caso não tiver nenhum sintoma, tá bom? Legal, pessoal, obrigado aí pelas 3 perguntas. Esse é o nosso Café com Fertilidade, é um vídeo mais rapidinho pra gente responder, pra não cansar muito. A gente tem vários outros vídeos, eu vou pedir pra Nicole colocar aqui no finalzinho outros cafés para vocês continuarem no nosso canal. Valeu, gente, um abraço, se inscreve aí no canal.